Hoje é dia de Você e o Doutor, que traz como tema as alergias e a intolerância alimentar. Vocês sabiam que quase metade da população mundial sofre de intolerância aos alimentos? Principalmente, gente, ao glúten e à lactose. Só que a maioria das pessoas só descobre muito tarde, quando os sintomas se agravam. E esse foi o caso da Liz. Desde menina, ela convivia com os sinais da alergia ao glúten. E só depois de sofrer por 10 anos com os sintomas é que ela teve o diagnóstico. Depois disso, Liz aprendeu a driblar os efeitos da doença celíaca e da intolerância à lactose. Conheça melhor essa história na reportagem de Ana Paula Neves. Uma simples fatia de pão já era suficiente para horas de mal-estar. Inchaço, a barriga já estufava. Em algumas vezes eu tinha vômito. Um pouco de iogurte e pronto. Soltava meu intestino, era horrível. Aí veio a alergia ao shampoo. Quando eu lavava o cabelo, eu tinha urticária pelo corpo inteiro. E aí eu não sabia o que era. O corpo dá sinais, nem sempre fáceis de interpretar. Foram anos tratando sintomas sem descobrir a causa. Eu tinha aftas na boca que duravam 2 semanas, feridas, né? Dores na barriga e problemas de diarreia. E são coisas assim que a gente fica com vergonha de conversar. Foram muitos anos procurando gastro, endócrino, ginecologista, mas aí a minha tia tem doença celíaca também, e aí ela conseguiu o diagnóstico antes de mim, e aí ela falou, não, eu acho que você pode ter doença celíaca. Só após um exame de sangue, Liz descobriu ser alérgica ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio e na aveia. Estima-se que por ano 150 mil brasileiros sejam diagnosticados com a doença celíaca, nome dado a essa reação do sistema imunológico quando em contato com o glúten. Essa doença não tem cura e exige um tratamento para a vida toda. Liz mudou totalmente os hábitos para lidar com a doença celíaca, começando pela escolha dos alimentos. A gente mudou toda a alimentação, desde lanches, temperos. Olha, aqui nessa mesa nada tem glúten. Não, nem glúten, nem lactose. Então tem um pão. Pão, sim, e o pão de queijo. Olha. A rotina da família tem que mudar. É uma adequação familiar. E a sua atenção redobra. Sim. Para tudo. Sim, para tudo. Porque muitas vezes um produto hoje não tem glúten, mas amanhã pode ter. Olha. Então, assim, acontece uma mudança diária na fabricação, então você tem que ficar sempre atento. Ela não consome nem usa nada sem ler atentamente o rótulo. Isso vale para alimentos, remédios e até produtos de higiene e limpeza, ainda que o perigo nem esteja tão aparente. Olhando aqui a lista de ingredientes, Liz, eu não vejo glúten. Como é que você sabe, então, que o shampoo contém glúten? Então, Ana, eu descobri na prática. O que acontece? Você tem que ligar no saque e perguntar. Nossa! E aí, não basta só ligar e perguntar, contém glúten? Não, você tem que perguntar. Tem glúten no produto? Ele passa por algum maquinário que contém glúten? Pode ter contaminação cruzada? Olha! Que é o caso deste produto especificamente. Que ele não contém glúten, mas passa por um maquinário que contém glúten, então tem contaminação cruzada. E aí, por isso te dava alergia. Exatamente. Aí eu deixei de usar esse produto, nunca mais eu tive urticária. Ela é a única em casa com alergia ao glúten. Por isso, compra produtos comuns para a família e deixa os dela em uma gaveta exclusiva. Assim, evita a contaminação por contato. Eu deixo tudo separado. Nenhum tipo de produto que eu consumo fica com os outros produtos da família. Então, ficam todos aqui os produtos sem glúten. Em casa, a situação fica sob controle, mas quando a Liz sai para uma festinha ou um restaurante, é mais complicado. Eventualmente, eu acabo levando alguma coisa, uma marmita, alguma coisinha para eu comer, para ter uma vida social, porque eu não posso deixar de ter uma vida social por conta da minha situação alimentar. Então, para mim, hoje em dia não é mais um problema. Eu não deixo mais de frequentar festas, eventos por conta dessa questão alimentar. Na dúvida não come, né? Na dúvida eu não como, exatamente, mas eu sempre vou. Nem sempre é possível levar a própria comida. E ela, infelizmente, já passou por muitos constrangimentos.
O maior foi durante um voo internacional. Ouça o que disseram para ela minutos antes do embarque, quando Alice foi reforçar o pedido de alimentação sem glúten, informado semanas antes, no momento da compra da passagem. Não tinha como me fornecer esse alimento. E se eu tinha uma injeção para alergia? Eu falei, não funciona dessa forma. Eu tenho alergia, eu não posso me alimentar de comida com glúten. E aí eles falaram, não, então você não vai poder embarcar se você não tem sua injeção. Eu falei, não, eu tenho que embarcar. Não tem condições de eu não embarcar. Eu estou há mais de 12 horas aguardando. Tudo bem, você pode embarcar desde que você não consuma nada dentro da aeronave. Tive que assumir esse compromisso de não consumir nada dentro da aeronave. Foram, entre espera e voo, foram quase 24 horas de voo em espera. Só bebendo água? Nem água, porque eu não podia consumir nada dentro da aeronave. Por conta desses maus tratos e humilhação, ela entrou com uma ação contra a companhia aérea e ganhou a causa. A justiça determinou o pagamento de indenização por danos morais. As pessoas acreditam que existe uma cápsula. Não tem remédio, não tem cura. O único jeito é não ingerir glúten. Além do glúten, leite de vaca e derivados também foram eliminados do cardápio. É bem comum que celíacos sejam intolerantes à lactose. Aconteceu, e não só com ela. Todos nós temos intolerância à lactose. Já a doença celíaca, não? Não, doença celíaca só eu mesmo. Todos da família fazem exame de sangue uma vez por ano para ver se ficaram alérgicos ao glúten, já que a doença pode ser genética e se manifestar em qualquer fase da vida. Um simples exame de sangue você consegue um resultado. E é uma doença genética. Se você tem algum parente, se você tem alguém da sua família que tem, faça esse exame. Embora grave, o assunto é tratado com leveza. Liz aproveitou essa condição para cuidar mais da alimentação. Na cozinha, prepara do trivial a receitas mais elaboradas e garante que é possível viver com saúde e sabor, apesar da alergia ao glúten. Eu fiz um quibe aqui para você provar. Não sei se você vai gostar. Vamos lá, vamos ver então vamos se ver. É bom mesmo. Ó. Obrigada, deixa eu ver. O sabor é bem parecido com o quibe comum, né? Do que é feito? Arroz negro, né? Temperos comuns, né? Sal, temperos naturais. Hortelã? Sim, hortelã e é empanado com fubá. Olha, e vai a carne moída também. E a carne moída, sim. Ah, não sou a única que tô gostando desse quibe, não. Há 2 bons motivos para falar sobre a doença celíaca. É a única maneira de despertar nas indústrias mais cuidado com os alérgicos ao glúten e também é um alerta à classe médica para que esteja mais atenta aos sintomas dessa alergia alimentar e encontre o diagnóstico o quanto antes. A doença celíaca não é tratada como doença. Não? Não, a gente não vê isso nos ambientes, os próprios médicos não tratam como doença. Tanto eu vi isso que o diagnóstico demorou mais de 10 anos. Mesmo pequenas quantidades de glúten são prejudiciais aos celíacos. Causam náuseas, irritam o intestino, podem levar à anemia e à infertilidade. Não é modismo, é doença. A doença celíaca, quando não tratada, ela pode dar um câncer. Então, não é uma opção, é uma condição.